Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue derramando da tua presença, da tua glória, da tua unção, de uma forma sobrenatural. Nessa tarde, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco de uma forma tremenda. Que todo o intento das trevas que queira roubar a tua palavra caia por terra, que o Senhor tenha toda a liberdade de nos usar, em nome de Jesus. Amém? Peça o microfone. Hola. Olá. Eu quero começar a mensagem dessa tarde Yo quiero empezar el mensaje de esta tarde contando uma história de uma época da minha vida. contando una historia de un tiempo en mi vida. Estão ouvindo bem ela aí? Amém? Glória a Deus. Aumenta só o retorno dela para mim. Querido, pensa numa pessoa que achava Piensa en una persona que pensaba que para conseguir realizar os seus sonhos teria que mudar para fora do Brasil. que para poder lograr sus sueños tenía que cambiarse de país. Foi plantado na minha mente Fue sembrado en mi mente que o Brasil não prestava, que el Brasil no servía, que no Brasil não ia conseguir crescer financeiramente nunca na minha vida. que en Brasil yo no iba a conseguir crecer financieramente nunca en mi vida. E quando eu casei, Y cuando me casé, a minha primeira ideia era ir para os Estados Unidos. mi primera idea fue irse para Estados Unidos. Eu tentei, Yo tentei, intenté. e sabe o que eu consegui? ¿Y sabe qué logré? Duas coisas. Dos cosas. Uma negação no meu passaporte Una negación en mi pasaporte e a perda de um carro que eu usei para comprar o visto. y la pérdida de un auto que yo utilicé para comprar mi visa. Eu sabia que Deus ia me levar para fora do Brasil Yo sabía que Dios me iba a llevar afuera de e Brasil. eu tentei ajudá-lo comprando um visto. Yo intenté ayudarlo comprando una visa. Fala pro irmão do lado. Habla para tu hermano. Deus não precisa da sua ajuda. Dios no necesita tu ayuda. Bom, perdi meu carro Perdí mi auto e fiquei um tempão com a negação no passaporte. y me quedé un buen tiempo con el negativo en mi pasaporte. Aí eu orava, eu dizia, Deus, a tua palavra, Entonces yo oraba y decía, Dios, tu palabra diz que se eu pedir, o Senhor vai me dar. dice que si yo pido, tú me vas a dar. O detalhe é que eu esqueci que a palavra de Deus também diz Y el detalle que me había olvidado, que Dios también dice, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. agrádate del Señor y Él satisfará el deseo de tu corazón. Quando você começa a agradar a Deus, Cuando tú empiezas a agradar a Dios, Ele vai realizar o que você deseja. Él realiza lo que desea E não precisa ir para os Estados Unidos. y no necesita irse a Estados Você Unidos. vai ficar onde Deus quer que você Tú esteja. te quedarás donde Dios quiere que tú E estés. naquela época havia um desejo no meu coração. En ese tiempo había un deseo en mi corazón. Havia um chamado. Había un llamado. E agora, o que adiantava eu ter um chamado na minha vida ¿De qué servía otro llamado en mi vida? se esse chamado era apagado através da dúvida? Si este llamado fue borrado a través de las dudas. Porque eu achava que todos os planos de Deus Porque yo pensaba que todos los planes de Dios só se cumpririam na minha vida solo se cumplían en mi vida se eu saísse do Brasil. si fuera fuera de Brasil. Se eu tivesse dinheiro Si tuviera dinero para fazer o que Deus havia me pedido para fazer. para hacer lo que Dios me había dicho hacer. E aqui entra algo interessante. Y aquí entra algo muy interesante. Porque Deus não vê como a gente. Porque Dios no ve como nosotros. Enquanto eu achava que eu só seria feliz nos Estados Unidos, Enquanto yo pensaba que yo solamente sería feliz en Estados Deus Unidos, estava me vendo em Curitiba, Dios me veía en Curitiba feliz e realizado. feliz y realizado. Fala pro irmão do lado. Habla a tu hermano. Deus não quer te ver só feliz. Dios no te quiere solamente verte feliz. Ele quer te ver feliz Él te quiere ver e feliz realizado. y realizado. São duas coisas distintas. Son dos cosas distintas. Mas eu não conseguia ver isso naquela época. Pero yo no lograba ver eso en este tiempo. Eu não conseguia ver nada na minha frente. Yo no lograba ver nada en mi frente. 2 anos depois, 2 años se pasaron. eu saí do Brasil. Yo salí de Brasil. Não foi para trabalhar, No fue para mas trabajar, foi para competir. fue para E competir. lá fora eu descobri o quanto o Brasil era importante para mim. Y allá afuera yo descubrí que cuánto es importante Brasil para mí. Porque aqui era a minha casa. Porque aquí es mi casa. E aqui é o lugar onde Deus me queria. Y aquí es el lugar donde Dios me quiere. E nós vivemos num país com muitas dificuldades de administração. Y nosotros vivimos en un país con muchas dificultades en la administración. Só que mesmo assim nós vivemos num país abençoadíssimo. Pero mismo así vivimos en un país bendecido. E você sabe o que faz com que o Brasil é tão querido dentro e fora lá fora principalmente? Y tú sabes lo que hace el Brasil tan querido hacia afuera principalmente. É a nossa receptividade. Es nuestra receptividad. Aqui nós vemos pessoas de todas as culturas. Aquí nosotros vemos
muchas personas de varias culturas E nós viajamos o mesmo país e vemos culturas tão diferentes. y viajamos dentro del país y vemos culturas diferentes. Isso por causa da colonização de cada região. Y esto es por causa de la colonización de la región. E cultura é algo engraçado. Y cultura es algo gracioso. Porque você já viu um gaúcho no Nordeste? ¿Ya veiste un gaúcho en el nordeste? Pode estar o calor que for, Puede estar la calor que sea. ele vai estar com o chimarrão embaixo do braço. Él va a estar con su mate debajo de su brazo. A diferença também há na fala. La diferencia hay también en el habla. Como que se chama um menino no Rio Grande do Sul? ¿Cómo se llama un niño en Rio Grande del Sur? Baguri, vem cá. Va, guri, ven cá. Em São Paulo, como é que nós chamamos? Y en São Paulo, ¿cómo llamamos? Ô moleque, chega aqui. Ô moleque, chega aqui. Em Curitiba. Y en Curitiba, Oi? Ô piá. ô pia. E no Nordeste? En el nordeste, Menino, não se aveste, vem aqui. menino, não se veste, vem aqui. Não, agora eu quero que você fale em espanhol, como um nordestino, em espanhol. Vai lá. Niñito, no se veste, ven acá. Parabéns. Nós percebemos claramente de onde é uma pessoa pelo sotaque. Percibimos claramente la persona por su acento. E isso vem de muito tempo. Y eso viene de hace mucho tiempo. A Bíblia conta uma história La Biblia habla de una que historia. quando Jesus estava sendo julgado, Y cuando Jesús estaba siendo juzgado, Pedro tentou se confundir no meio do povo. Pedro se confundió en el medio del pueblo. Não precisa abrir, mas em Mateus 26, 73, No necesita abrir, pero en Mateos 26, 73. diz assim, eu vou ler em português. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Amado, imagina se Pedro não tinha um sotaque forte. Amado, imagínate si Pedro no tenía un acento fuerte. É exatamente aqui que eu quero que você entenda algo. Es exactamente acá que yo quiero que tú entiendas algo. Por que o modo de Pedro falar denunciava ele? Porque la manera de Pedro hablar denunciaba a él, Talvez pela região de que ele era. tal vez por la región de donde era. Mas o detalhe é que não havia só Pedro daquela região ali. Pero el detalle es que no solamente había Pedro de aquella región allí. As pessoas viajavam naquela época Las personas viajaban en ese tiempo e havia peregrinações ali na região. y había peregrinación en esta región. Então dá para entender que havia algo a mais na vida de Pedro. Entonces entendemos que había algo más en la vida de Pedro. Ele não era apenas mais um estrangeiro. Él no era apenas más un extranjero. Havia algo dentro dele. Había algo dentro de E él. sabe o que eu aprendo? ¿Y sabe qué aprendo? Fala para o irmão do lado. Habla a tu hermano Que você não pode negar que tú no puedes negar quem você é. quién eres E o que você é... y lo que eres Isso, agora não precisa falar mais, tá? O que você y lo que eres é resultado es resultado de quem você anda, de quién caminas, do que você escuta de lo que escuchas e do que você y aprende. de lo que aprendes. Você já falou alguma vez assim? ¿Ya hablaste alguna vez así? Eu nunca vou fazer igual ao meu pai. Yo nunca haré como mi papá. Ou nunca vou fazer igual a minha mãe. Yo nunca haré como mi mamá. Os anos passam Los años e aí pasan. você vê que você está tendo atitudes iguais do pai ou iguais da mãe. Ahí tú ves que tú estás teniendo las mismas actitudes del papá y de la mamá. Porque nós somos Porque nosotros somos o que nós vimos as pessoas fazerem. lo que vemos las personas hacer. Principalmente pessoas próximas. Principalmente las personas próximas. Pedro estava ali tentando se aproximar de Jesus. Pedro estaba intentando aproximarse de Jesús. Ele estava assustado. Él estaba asustado. Ele estava preocupado. Preocupado. E no meio da preocupação, En el medio de la preocupación, o que ele era lo que él era veio para fora. vino hacia afuera. E o que chamou a atenção das pessoas na vida de Pedro? ¿Y qué llamó la atención en las personas de la vida de Ele Pedro? andou 3 anos com Jesus. Él caminó 3 años con Jesús. Ele viu Jesus. Él vio a E Jesús. Jesus orou por ele. Jesús oró por él. Sabe o que eu creio? ¿Sabes lo que Que creo? que Pedro estava cheio da presença de Deus. Pedro estaba lleno de la presencia de Ele Dios. estava impregnado da presença de Él Deus. estaba impregnado de la presencia de Quando Dios. ele falava, Y cuando él hablaba, coisas aconteciam nas pessoas. cosas pasaban en las personas. Parecia que sua boca saía vida. Parecía que de su boca salía vida. Eu creio que quando Pedro olhava para as pessoas, Yo creo que cuando Pedro miraba a las personas, parece que seus olhos saíam chamas de fogo. de sus ojos salían llamas de fuego. A essência dele, na essência dele exalava um perfume diferente. En su esencia exhalaba un perfume distinto. E aqui é algo interessante. Y aquí hay algo interesante. Você precisa entender Tú necesitas comprender que você não consegue ser diferente que tú no logras ser diferente daquilo que está cheio do teu coração. de lo que está lleno tu corazón. Lucas 6:45 Lucas 6:45 diz que o homem bom
O homem bom do bom tesouro tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Fala para o irmão do lado, isso é muito sério. Habla a tu hermano, eso es muy serio. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra, aquilo que você é vai vir para fora. Que una hora u otra lo que tú es va a venir hacia afuera. E nessa tarde, Y en esa tarde, eu quero falar sobre a história de dois reis. yo te quiero hablar la historia de dos reyes Que tiveram atitudes que tuvieron actitudes no meio de situações difíceis. en medio de situaciones difíciles. E o que eles eram Y lo que ellos eran veio para fora. vino hacia E afuera. aqui é o detalhe. Y aquí hay un detalle. O que você plantar, Lo que sembras, você vai colher. vas a Na cosechar. vida espiritual também. En la vida espiritual E también. eu quero falar sobre o rei Saul Yo quiero hablar sobre el rey Saúl e o rei Davi. y el rey David. Quero gastar as próximas 7 horas Quiero gastar las próximas 7 horas aqui com vocês, aquí con ustedes, com o próximo culto também. en el próximo culto también. O que aconteceu na vida desses dois reis, ¿Qué pasó en la vida de estos dos reyes? que eles escolheram coisas tão distintas? Que ellos cosecharon cosas tan diferentes. Agora sim, abra a tua Bíblia comigo, Ahora sí, abra tu Biblia em 1 Samuel, en 1 Samuel, capítulo 9. capítulo 9. E aí eu vou ler um texto e depois vai ficar sempre em 1 Samuel. Va a quedar siempre 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 9, versículo 11. No versículo 1. 1 Samuel 9, 11, 1. Não. No, versículo 1. Sim, 1. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Olha agora. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos, alto e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dá uma folhadinha aí, vai até o versículo capítulo 16 agora. Anda hasta el capítulo 16, Versículo 11. versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Queridos, eu quero falar aqui sobre algumas diferenças Yo quiero hablar aquí sobre algunas diferencias entre esses dois reis. entre estos dos reyes. E aí você vê Entonces vas a ver se a tua vida si tu vida tem se parecido com Saul está parecida con Saúl ou parecida com Davi. o parecida con David. Isso devido àquilo que você está recebendo na tua vida. Y eso es debido a lo que tú recibes en tu vida. Porque Saul recebeu algo Porque Saúl ha recibido algo e Davi algo bem distinto. y David algo muy distinto. Vamos nessa aventura? Vamos entrar? Vamos a entrar en esta lectura. Primeira aventura. Aventura. Sim. Primeira diferença entre os dois. La primera diferencia entre los dos. Enquanto Saul chamava a atenção dos homens, En cuanto Saúl llamaba la atención de los hombres, Davi chamava a atenção de Deus. David llamaba la atención de Dios. Querido, Saul tinha características marcantes. Querido Saúl tenía características A marcantes. Bíblia diz que ele tinha dons maravilhosos. La Biblia dice que él tenía dones maravillosos. Era um cara bonito. Era un hombre bonito. Era o cara assim que tinha todo mundo queria estar perto dele. Era un hombre que donde todas las personas querían estar cerca a él. Sabe o camarada mais popular da escola? ¿Sabe el chico más popular del colegio? Se dava bem com todo mundo. Todos se daban bien con todos. E tem alguma coisa de errada nisso? ¿Hay algo de mal en eso? Claro que não. Se o seu coração não estiver nisso, não. Claro que no. Si tu corazón no está en eso, no. Mas nesse caso, eu Mas- creio que Saul, Mas en este caso yo creo que Saúl, ele se apoiou nos seus dons. él se apoyó en sus dones. Ele se apoiou no fato de sempre ser elogiado. Él se apoyó en el acto de siempre ser elogiado. Isso é muito delicado. Y eso es muy delicado. Presta atenção em mim. Fíjate en mí. Porque há pessoas com talentos maravilhosos. La persona con talentos Só maravillosos. que eles acabam se apoiando nesses talentos. Solo que ellos se apoyan en sus talentos. Quantos músicos com talentos lindos ¿Cuántos músicos con talentos lindos que eles não gostam de prestar conta para ninguém, que ellos no gustan de prestar cuentas con nadie porque eles se consideram melhores do que as outras pessoas? porque se consideran mejor que otros? Quantas pessoas que eu e você conhecemos ¿Cuántas personas que yo y tú conocemos que teriam condições de estar em lugares muito melhores que a gente, que tenían condiciones de estar en lugares mucho mejores que nosotros, mas que não saem da mediocridade? pero no salen de la mediocridad? Por que isso? ¿Por qué eso? Porque eles se baseiam Porque se basean
nos seus talentos. en sus talentos. Em Jeremias 17:5, En Jeremías 17:5, olha o que a Bíblia diz. mira lo que la Biblia dice. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte. E esses são aqueles que fazem as coisas para serem notados por outros. Y estos son aquellos que hacen las cosas para ser percibidos por otros. Pessoas que gostam de mostrar produtividade Personas que les gusta mostrar productividad só quando estão sendo observadas. solamente cuando están siendo observadas. Gostam de frequentar o culto Les gusta frecuentar el culto só quando o pastor principal está lá. solo cuando el pastor principal está allá. Aparece nas escalas Aparece en las escalas só quando são vistos. solamente cuando están vistos. E você percebe que quando Saul era notado por homens, Y tú percibes cuando Saúl era percibido por hombres, Davi era notado por Deus. David era percibido por Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque ele agia com fidelidade, Porque él actuaba con fidelidad, mesmo quando ninguém estava vendo. mismo cuando nadie veía. Eu vou te contar uma história. Te voy a contar una historia, Pena que não vai dar tempo. pero no va a dar tiempo. Em espanhol. Queridos, Queridos, a Bíblia diz que Davi, ele era pequeno la Biblia dice que David era e pequeño o pai dele pediu para ele cuidar de ovelhas. y su papá le pidió para que cuide de ovejas. E um dia ele estava cuidando dessas ovelhas Y un día él estaba cuidando de estas e ovejas apareceu um leão para comê-las. y apareció un león para comerlo. A Bíblia conta que Davi lutou com o leão La Biblia dice que David luchó con el león e matou o leão y mató el león para proteger as ovelhas. para proteger las Qual ovejas. é o detalhe? ¿Cuál es el detalle? Ninguém estava vendo, Nadie veía, mas Deus estava vendo. pero Dios veía. Davi não estava preocupado David no estaba se preocupado ele estava sendo injustiçado, si él estaba siendo se ele injusticiado, trabalhava mais que o irmão. si él estaba trabajando más que el Ele só estava hermano. preocupado Él solo estaba preocupado em cumprir o que haviam lhe pedido. en cumplir lo que le habían dicho. Sabe, queridos? ¿Sabe, queridos? Quando você faz o que pediram para você fazer, Cuando tú haces lo que te han pedido para hacer, mesmo que ninguém esteja vendo, mismo que nadie ve, eu quero te dizer te quiero que decir Deus, ele está olhando, que Dios te ele mira, está observando. Él está observando. Salmo 78, Salmo 78, versículo 70, versículo 70, diz assim: dice así: também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o dos cuidados das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor do seu povo e rei de Israel. Queridos, enquanto ele estava cuidando de ovelhas, Queridos, mientras él cuidaba de ovejas, Deus estava olhando para ele Dios miraba a e él estava pensando assim: y estaba pensando se así: ele é fiel com as ovelhas do pai, si él es fiel a las ovejas del papá, ele vai ser fiel ao meu povo. él va a ser fiel a mi pueblo. Sabe, queridos? ¿Sabe, queridos? Fala pro irmão do lado. Habla a tu hermano. Deus Dios não fica no queda devendo debiendo nada nada para ninguém. para nadie. Há alguns anos atrás eu lembro Hace algunos años me recuerdo que eu cuidava de uma igrejinha lá em Ponta Grossa. que yo cuidaba de una iglesia en Ponta Grossa. Tinham 30 cadeiras, Tenía 30 caderas. 15 Chiles. pessoas. 15 personas. Eram 14 senhoras Eran 14 señoras e um senhor. y un señor. Cada um tinha mais de 90 anos. Cada uno tenía más de 90 años. E era a Jurassic Church. Y era Jurassic Church. Eu aprendi muita coisa com eles. Yo aprendí muchas cosas con Principalmente ellos. tomar café. Principalmente tomar café. Eu não gostava de café. No me gustaba café. Você já foi visitar uma pessoa de idade? ¿Ya fuiste a visitar una persona de O edad? que eles te oferecem? ¿Qué te ofrecen? Café. Só que eles não têm uma xícara desse tamanho. Solamente que ellos no tienen una Eles têm um taza de ese balde de tamaño. café. Ellos tienen un balde. Sabe aquelas xícaras grandes? ¿Sabe estas tazas grandes? E quantas vezes eu tomava rápido ¿Cuántas veces yo tomaba muy rápido? e a senhora olhava e dizia: Y la señora miraba y decía: ah, gostou, filho? Toma mais. ¿te gustaste, hijo? Toma más. E eu ficava desesperado, mas hoje eu amo café. Hoy día yo amo café. Mas eu quero te perguntar, Pero te quiero preguntar, aliás, antes de perguntar, antes de preguntar, naquela época en aquel tiempo tinha só 30 cadeiras. había solo 30 Eu sillas. lavava a igreja, Yo lavaba la eu iglesia, limpava a igreja, limpiaba la iglesia, eu pregava de terno e gravata. predicaba de saco. Eu só tinha um... É saco? Sim. Que legal. Eu só pregava de... Eu tinha um paletó verde. Yo tenía un saco verde. Bonito. Pensa como eu era, meu Deus. Deus meu. E aí eu pregava, Entonces yo predicaba, eu cantava, yo cantaba, tocava. Tocava. Elas não ouviam bem, então eu podia cantar. ellas no escuchaban bien, entonces podía cantar. E foram 3 anos e meio. Fueron 3 años y medio. Eu quero te fazer uma pergunta. Yo te quiero hacer una pregunta. Você acha que Deus viu isso? ¿Tú crees que Dios ha visto esto? São 2.500 cadeiras hoje. Son 2.500 sillas hoy. Você está no culto da tarde. Tú estás en el culto de la tarde. Você sabe que no culto de manhã tinha gente. Tú sabes que en el culto de la mañana había gente. E você sabe que hoje à noite
não vai ter nem espaço para o pessoal Y sentar. ustedes saben que no va a haber espacio para que se sienten. Eu te faço uma pergunta, será que Deus viu? Yo te hago una pregunta, ¿será que Dios vio? Será que Ele foi fiel? ¿Será que Él fue fiel? Será que Ele honrou? ¿Será que Él honró? Sabe o que você tem que aprender? ¿Sabe lo que tú aprendes? Que a tua vida, Que tu vida, aquilo que você faz, lo que tú haces, quando ninguém tá vendo, cuando nadie ve, é o que mais conta para Deus. es lo que más cuenta para Dios. No trabalho, En el trabajo, na tua vida sentimental, en tu vida sentimental, na tua santidade. en tu santidad. É muito fácil fazer as coisas corretas Es muy fácil hacer las cosas correctas quando tá todo mundo olhando. cuando todos te miran. Mas para Deus, Pero para Dios, o que vale lo que vale, é quando você tá fazendo alguma coisa quando ninguém tá vendo. cuando tú estás haciendo algo que nadie ve. E essa é a primeira característica a primeira diferença entre Saul e Davi. Esta es la primera diferencia entre Saúl y David. Saul se mostrava para o povo, Saúl se demostraba para el pueblo, mas Davi fazia para Deus. pero David hacía para Dios. E aí entra a segunda característica, Entonces entra la segunda ou característica, melhor, a segunda diferença. o mejor la segunda E diferencia. sabe qual é? ¿Y sabe cuál es? Prazo de validade. Fecha de validad. Saul, ele reinou Saúl ha reinado bem menos do que Davi. mucho menos que David. E sabe um outro detalhe? ¿Y sabe otro detalle? Saul morreu em combate Saúl murió en combate e foi outra pessoa que não filho dele que assumiu o trono. y fue otra persona, no su hijo, que asumió el trono. Davi, David, ele morreu farto de dias, él murió harto de días, completou o que tinha que fazer cumplió lo que había que e hacer colocou o filho dele no trono y ainda. puso su hijo en el trono. Sabe, queridos, o mundo ele é redondinho. Saben, queridos, el mundo es redondo. Ele dá a volta, Él da ele dá a volta, vueltas, mas a Bíblia permanece imutável. y la Biblia parece inmutable. Saul foi um homem com chamado incrível. Saúl fue un hombre con llamado increíble. Ele estava sendo levantado com um propósito maravilhoso. Él estaba siendo levantado con un propósito maravilloso. Só que não adianta você ter um chamado lindo. Solo que no sirve de nada que tú tengas un llamado lindo. Presta atenção nisso. Fíjate en eso. Não adianta você ter um chamado bonito No sirve de que tú tengas un llamado bonito se você não dá manutenção para esse chamado. si tú no das manutención a este llamado. É a mesma coisa que comprar um carro Es lo mismo que comprar un auto para poder te levar para todo lugar para poder llevarte a todas las e partes você não cuida você não dá manutenção no carro. y tú no das manutención al auto. Aquilo que você comprou para te locomover Lo que compraste para que te locomovas vai te dar muita dor de te cabeça. va a dar mucho dolor de cabeza. E aqui, queridos, Y aquí, queridos, todos nós temos um chamado na vida. nosotros tenemos un llamado en la vida. Muitos ainda não descobriram. Muchos no han descubierto. Quando você tiver intimidade com Deus, Cuando tú tengas intimidad con Dios, você vai descobrir o que você veio fazer aqui na terra. vas a descubrir lo que has venido a hacer en la tierra. Mas muita gente já descobriu. Pero mucha gente ya descubrió. Muita gente já sabe o porquê Deus te chamou. Mucha gente ya sabe por qué Dios le amó. Já recebeu palavras lindas. Ya recibió palabras lindas. Sabe por que nasceram. Sabe por qué nacieron. Mas você não pode achar Pero tú no puedes creer que a palavra que Deus te deu que la palabra que Dios te dio não necessita de manutenção. no necesita de manutención. Porque, repita comigo, Porque repita con nosotros. toda conmigo. promessa de Deus, Toda promesa de Dios mais forte, más fuerte é es condicional. Toda palavra de Deus toda palabra de Dios. vem com toda promessa de Deus Toda promesa de Dios tem um C antes dela. tiene un C antes de ella. Isaías 1:19 Isaías 1:19 diz assim: dice así. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. As pessoas querem comer o melhor da terra, Las personas quieren comer el mejor de la tierra, mas não querem obedecer a Deus. pero no quieren obedecer a Dios. E como é que eu faço manutenção no meu chamado? ¿Y cómo hago manutención en mi llamado? Alguém quer saber? ¿Alguien quiere saber? 3 pessoas, então eu vou pular. Alguém quer Tres saber? personas. Amém, 8. Queridos, como é que eu faço manutenção no meu chamado? Queridos, ¿cómo hago manutención en mi llamado? Pergunta para mim como, pastor? Pregunta para mí, ¿cómo, pastor? Pergunta. Pergunta. em espanhol. Pregunta. Vamos lá. Repita comigo. Através A través da obediência. de la obediencia. Saul foi um camarada que não deu manutenção no seu chamado. Saúl fue un hombre que no dio manutención en su llamado. Se você estudar a vida dele, Si tú estudias la vida de você él, vai ver vários atos de desobediência. tú vas a ver varias actitudes de desobediencia. Agora, enquanto Saul só desobedecia, En cuanto Saúl solamente desobedecía, olha o que Davi fez. mira lo que David ha hecho. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, versículo 17. versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães e corre a levá-los para o acampamento aos teus irmãos. Queridos,
Queridos, O pai de Davi pediu para ele levar comida para os irmãos. el padre de David ha pedido para que él lleve comida a sus hermanos. Os irmãos estavam na guerra. Los hermanos estaban en la pelea. Os irmãos estavam lá como pessoas importantes. Ellos estaban con personas importantes. E ele podia fazer duas coisas, Davi: Y él podía hacer dos cosas, David. obedecer ou não obedecer. Obedecer o no obedecer. Já que era uma tarefa humilde Ya que era una tarea e humilde uma tarefa árdua. y una tarea ardua. Mas Pero na estrada da obediência, en la carretera de la obediencia, Davi se encontrou David se ha encontrado com Golias. con Goliat. Repita isso comigo. Na estrada da obediência, En la estrada. Davi se encontrou com Golias. Agora, quem foi Golias na vida de Davi? Ahora, ¿quién ha sido Goliat en la vida de David? A pessoa que promoveu Davi. La persona que ha promovido a David. Depois que Davi matou Golias, Después que David ha matado a todo mundo Goliat, percebeu que ele era um cara de guerra. todos han percibido que él era un hombre de guerra. Então, querido Deus, Ele quer promover a tua vida também. Entonces Dios quiere promover tu vida Mas también. você só vai encontrar promoção na tua vida Pero solamente va a encontrar la promoción na en tu estrada da vida obediência. en la carretera de la obediencia. Isso é muito sério. Y eso es muy serio. As pessoas querem receber coisas de Deus, Las personas quieren recibir las cosas de Dios. querem receber vida abundante, Quieren recibir vida querem abundante. ter paz de espírito, Quieren tener paz de espíritu. mas não querem sair da estrada da desobediência. Pero no quieren salir de la carretera de la Se obediencia. você quiser viver uma vida que Deus tem prometido, Si tú quieres vivir una vida que Dios te Você vai tiene ter que andar nessa prometido, estrada. tú vas a tener que caminar en esta vai carretera. pode ser dura, Puede ser dura, árdua árdua e difícil. y difícil. Mas é lá que você vai encontrar Golias. Pero es allá que tú vas a encontrar Goliat. Vocês estão aqui? Ustedes están acá. Uma outra característica, Una otra característica. uma outra diferença. Una otra diferencia. Saul fez o que não era para fazer Saúl ha hecho lo que no debía hacer. e Davi fez simplesmente o seu papel. Y David simplemente ha hecho su papel. 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, versículo 8 e 9, versículo 8 9. diz que Saul, pode falar. Dice que Saúl, Porque ele estava pressionado pelo povo, porque estaba presionado por el ele pueblo, acabou oferecendo holocaustos. él terminó ofreciendo holocausto. Só que o holocausto não era obrigação de reis, Pero holocausto no era obligación de reyes, mas de sacerdotes. pero de sacerdotes. Sabe, queridos, eu conheço pessoas Sabe, queridos, yo conozco personas que querem agradar muito a Deus. que quieren agradar demasiado a Deus, Dios. eu quero te agradar. Dios, te quiero agradar. E ele começa a fazer tudo, Y él empieza a hacer todo, mas tudo que Deus não pediu para ele fazer. todo lo que Dios no ha pedido para hacer. Pessoas sem foco. Personas sin enfoque. E uma vez eu aprendi, Y una vez he aprendido, se você quiser tirar o foco de uma pessoa, si tú quieres sacar el enfoque de una persona, você tem que dar outro foco para tú ele. tienes que dar otro enfoque para Porque ele él. se perde no meio dos focos. Porque él se pierde en el medio de los enfoques. Agora, você vê que Davi, Ahora tú ves que David, ele só se focou él solo ha dado foco naquilo que Deus havia chamado ele, en lo que Dios le había llamado, naquilo que ele era bom, en aquilo que era naquilo bueno, que ele se destacaria. en lo que se destacaba. Eu vou te contar uma história Te voy a contar una historia que eu ouvi aqui no seminário de liderança que yo escuché en el seminario de do liderazgo Dr. William Douglas. del doctor William Douglas. Ele contou que um navio havia estragado Él contó que un navío había quebrado e o comandante ligou para um técnico. y el comandante ha llamado a un técnico E o técnico foi y el técnico ha ido, à sala de máquinas, fue hasta la oficina de máquinas, pegou um martelo agarró un martillo, e ouviu o motor escuchó al motor e deu uma batida no motor. y golpeó al motor E o motor voltou a funcionar normal. y el motor volvió a funcionar. Aí ele entregou a nota fiscal para o comandante Él entregó la nota fiscal al comandante e a nota custava R$10.000. y la nota costaba 10.000 reales. Aí o comandante ficou louco. Entonces el comandante quedó nervioso. Ele falou: "Você tá maluco? 10.000 por uma martelada? ¿Estás loco? 10.000 por una martillada. Especifica a nota para mim." Especifica, detalla la nota para mí. Aí ele colocou: "Locomoção até o local, Entonces él escribió locomoción hasta el local, R$50. 50 reales. Martelo, Martillo, R$15. 15 reales. Saber onde bater com o martelo Saber dónde golpear con el e martillo. a intensidade com que bater, Y la intensidad con que golpear. 9.945. 9.945. Fala pro irmão do lado. Habla a tu hermano. A qualificação La calificación faz a diferença. hace la diferencia. Você não pode ser bom em
em tudo, meu amado. Tú no puedes ser buena en todo, Mas você pode ser bom em algo. pero tú puedes ser buena en E no algo. que eu posso ser bom? ¿Y en qué lo que puedes ser bueno? Se eu estiver dentro da estrada da obediência, Si estuviera dentro de la carretera de la obediencia, Deus ele vai te colocar naquilo que Ele te chamou para fazer. Él te va a poner en aquello que Él te puso para hacer. E aquilo que Ele te colocou para fazer, En aquello que Él te pone para Ele hacer. espera que você seja o melhor. Él espera que tú seas el mejor. Amém? Amén. Você tem que entender isso. Tú tienes que entender eso. Amém? Amén. Fala para o irmão do lado, toda promoção na sua vida Toda la promoción en tu vida só virá solamente se virá você estiver na estrada da obediência si viene en la carretera de la e obediencia fazer aquilo que tem que fazer. y hacer lo que tiene que hacer. Amém? Amén. Vamos lá. Outra diferença. Otra diferencia. Enquanto Saul acusava pessoas, Enquanto Saúl acusaba a personas, Davi protegia pessoas. David protegía a las personas. Uma vez Saul pisou na bola com Deus. Una vez Saúl pisó en la pelota con Dios. Em 1 Samuel 15:19 conta essa história. 1 Samuel 15:19 cuenta esta historia. E aí quando o profeta vem confrontá-lo, Entonces cuando el profeta viene a confrontarlo, Saul na hora diz: Saúl en este instante dice, mas foi o povo que fez isso. fue el pueblo que ha hecho eso. Só que lá na frente, Solo que allá adelante, Davi também era rei, David también era rey. pisou na bola. Pisó en la pelota. E quando o profeta vem confrontá-lo, Y cuando el profeta viene a confrontarlo, sabe o que Davi responde? ¿sabe lo que David dice? Eu errei. Yo me A equivoqué. culpa é minha. La culpa es mía. Sabe o que isso me ensina? ¿Sabe lo que me Que eu e enseña? você podemos até errar na vida. Que tú y yo podemos hasta equivocarse en la vida. Alguém aqui já errou pelo menos uma vez na vida? ¿Alguien ya se equivocó alguna vez en la vida? Ufa. Pensei que era só eu. Yo pensé que solamente yo. Agora, o problema não é errar, El problema no es equivocarse. mas o negócio é aprender a se levantar. La cosa es aprender a pararse. E uma das formas de se levantar com classe, Y una de las maneras de separar con clase, uma das formas de se amadurecer de amadurecer com as quedas, y una manera de se madurar con las caídas, é assumindo responsabilidades. es asumir responsabilidad. Sabe como isso se chama? ¿Sabe cómo se llama? Fala para o irmão do lado. Habla a tu hermano. Maturidade. Maturidad. É quando você diz assim: Es cuando tú dices así, eu fiz, yo hice, eu errei, yo me equivoqué, me perdoa. me perdona. É mais bonito, querido, Es más bonito, querido, do que dar desculpas, do que dar pôr disculpas, desculpa em todo mundo, dar disculpas a todos, acusar todo mundo. juzgar a todos. Amém? Amén. Última diferença. Última diferencia. Enquanto Saul Enquanto Saúl procurava a honra de homens, buscaba honra de hombres, Davi buscava o Espírito de Deus. David buscaba el Espíritu de Dios. A Bíblia diz, La Biblia dice, 1 Samuel 15, versículo 30. 1 Samuel 15, versículo Eu 30. vou ler em português. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, e volta comigo. Ele olhou para o profeta. Él miró para el profeta. Mais fuerte. Él miró para el profeta. E ele falou assim: tudo bem, eu errei, Todo bien, me equivoqué. mas volta comigo, Volvé conmigo para não passar vergonha diante do povo. para que yo no pase vergüenza delante del pueblo. Ele estava preocupado com o que as pessoas iam falar dele. Él se preocupaba con que los demás hablaban Agora, de él. olha Davi, o que ele fala. Mira David lo que habla. Quando Davi pisou na bola com Deus, Cuando David ha pisado en la pelota con Dios, ele escreveu alguns salmos. él ha escrito algunos salmos. Salmo 51 diz: Salmo 51 Versículo dice, 10. versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me tire fora a tua presença, não tira teu espírito de mim. Amados, os dois haviam errado. amados, los dos se habían equivocado. E sabe o que eu aprendo? ¿Y sabe lo que aprendo? Uma das coisas mais fortes nessa mensagem. Una de las cosas más fuertes de ese mensaje. Olha para mim. Mira a mí, Diante dos nossos erros, delante de nuestros errores, nossos temores internos nuestros temores internos, florescem. florece. Saul, sabe o que Saul temia? ¿Sabe lo que Saúl temía? Ser envergonhado pelo povo. Ser avergonzado por el pueblo. Ele ficava preocupado com o que iam falar dele. Él quedaba preocupado que hablaban de Ele se él. preocupava com a sua reputação. Él se preocupaba con su reputación. Agora, e Davi? Y David, Davi se preocupava com a glória de Deus. él se preocupaba con la gloria de Ele Dios. quis se levantar Él quiso pararse porque para ele porque para él era dolorido demais ficar sem Deus, sem a presença de Deus. era muy doloroso quedar sin la presencia de Dios. Ele não estava nem aí porque estavam falando dele no Facebook. Él no se importaba que estaba hablando de él en el Facebook. Ele não estava tentando se desculpar com ninguém. Él no estaba intentando
se desculpar con nadie. Ele não se importava se estavam chamando ele de fanático, de louco. Él no estaba ni ahí si estaban llamando de fanático o de loco. Ele estava preocupado com a presença de Deus. Él estaba preocupado con la presencia Você de entende a Dios. diferença? Tú puedes entender la Queria diferencia. saber o que o povo estava falando. Uno quería saber lo que el pueblo hablaba. E o outro estava querendo saber, Deus, o que o Senhor pensa de mim? Y otro estaba queriendo saber lo que Dios, o que tú piensas Tem de uma mí. canção que a gente canta aqui na igreja, Hay una canción que cantamos aquí en la que diz iglesia assim, que quem já pisou no santo lugar, que dice así, que quien ya pisó en el santo lugar, em outro lugar não sabe viver. en otro lugar no sabe vivir. Sabe, querido? Sabes, querido, Nas nossas vidas, en nuestras vidas nós vamos agradar dois tipos de pessoas. nosotros vamos a agradar dos tipos de personas. Ou as pessoas da terra, Las personas de la tierra ou as pessoas do céu, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. o las personas del cielo, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. E existem muitas pessoas hoje Existen muchas personas que hoy estão preocupadas com o que o pai vai falar, que están preocupados con que el Padre va a hablar, o que os amigos vão falar, lo que los amigos van a hablar, e tem outros que estão dizendo, Deus, y te otros que están diciendo, Dios, me ajuda a te agradar. ayúdame a agradarte. E agora eu preciso te contar uma coisa bem séria. Y ahora necesito contarte algo muy É serio. o final da mensagem. Es el final del mensaje. Queridos, o amor de Deus por você Queridos, el amor de Dios por ti é incondicional. es incondicional. Posso te falar? Te puedo Se hablar. você nunca mais for em uma igreja, Si tú nunca más vas en alguna iglesia, se você até chegar ao cúmulo de fazer um pacto com o inferno, si tú has de llegar al culme de hacer un pacto con el infierno, mesmo assim Deus vai continuar te amando. mismo así Dios va a seguir amándote. O amor de Deus por você El amor de Dios por ti vai até o último respirar da tua vida. va hasta el último respirar de tu vida. Então fala para o irmão do lado, Deus te ama. Entonces habla a tu hermano, Dios Y te punto. ama. Y punto. Não importa o que você faça para ele, amém? No importa lo que tú hagas para él. O amor amén. de Deus por você é tão grande, El amor de Dios por ti es tan grande, é tão grande, es tan grande que ele deu o filho dele que él te dio su hijo para nos resgatar, para nos para rescatar, nos comprar de volta. para nos comprar de Amém? vuelta. Amén. Agora, o prazer de Deus El placer de Dios é condicional. es condicional. Vocês estão aqui? Ustedes están acá. Deus vai te amar se você agradá-lo ou não. Dios te va a amar si tú le agradas o no. Agora ele vai ter prazer com a tua vida dependendo das tuas atitudes com ele. Él va a tener placer en tu vida dependiendo de tus É actitudes igual con um él. pai com seus filhos. Es como el papá con los hijos. O filho pode aprontar o que for com o pai. El hijo puede hacer lo que sea con el papá. Ele pode roubar o pai. Él puede robar el Ele papá. pode bater no pai. Él puede golpear el papá. Ele pode fazer tudo de errado. Él puede hacer todo mal. O amor de Deus, o amor do pai pelo filho não muda. El amor del papá por el hijo no cambia. Mas o prazer sim. Pero el placer sí. E nós nascemos Y nosotros hemos para darmos nacido prazer para Deus. para darnos A placer a Bíblia diz Dios. que quando Deus criou os seres humanos, La Biblia dice cuando Dios creó los seres Ele humanos. disse assim: isso é muito bom. Él dice así, eso es muy bueno. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Deus nos ama, Dios nos ama. mas Ele quer ter prazer através de nossas vidas. Pero Él quiere sentir placeroso a través de E nuestras vidas. aqui entra a questão. Y aquí entra la cuestión. As pessoas dizem assim: Las personas dicen se así. Deus me ama, Si Dios me ama, por que então eu vivo isso? ¿por qué yo vivo eso? E aquele irmão vive diferente? Ya que el hermano vive distinto. Bíblia diz Saul e Davi. La Biblia dice Saúl y David. Olha para mim. Mira a mí, Dois reis. dos reyes. O que isso me ensina? Lo que me enseña, Os dois tiveram suas chances, amém? los dos tuvieron sus oportunidades. Dois homens Dos hombres talentosos talentosos e reis. y reyes. Só que Solamente que o sentimento de Deus por Saul foi diferente pelo de Davi. el sentimiento de Dios por Saúl fue Sentimento diferente não, de o David. prazer. El placer de Dios por Saúl fue O- diferente de David. O amor era o mesmo. El amor era el mismo. Eu vou te provar na Bíblia. Te voy a probar en la Biblia. Eu vou ler dois textos para você. Voy a leer dos textos para ustedes. Estou terminando, tá? Estoy terminando. 1 Samuel 16, versículo 1. 1 Samuel 16, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Mira lo que a Biblia dice. Disse o Senhor a Samuel, o profeta que foi falar com Saul: até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu o rejeitei? Olha o que Deus disse para Samuel. Mira lo que Dios dice a Samuel. Samuel, Samuel, eu já rejeitei esse cara. yo ya rechacé a este hombre. Agora, olha o que Deus fala de Davi. Ahora mira lo que Dios habla de David. Dois textos sobre isso. Dos textos sobre Salmos eso. 89 e 20. Salmos 89, 20. Encontrei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. Outro texto. Otro texto. Atos 13, 21. Hechos Atos 13,
Hechos 13, 22. 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: olha o que Deus disse de Davi. Mira lo que Dios dice de David. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha... Começa com von, termina com tad. Vocês estão entendendo? Ustedes están entendiendo. O amor de Deus pelos dois era o mesmo. El amor de Dios por los dos era el mismo. As oportunidades foram as mesmas. Las oportunidades fueron las mismas. Os dois foram reis. Los dos fueron reyes. Só que Deus teve prazer com um Solamente que Dios ha tenido placer con uno e rejeitou a outro. y rechazado el otro. Por quê? ¿Por qué? Por aquilo que eles vieram plantando em suas vidas. Por lo que habían sembrado en sus vidas. Vamos lá? Vamos Para allá. nós acabarmos a mensagem. Para terminarmos el mensaje. Você é uma pessoa amada por Deus. Tú eres una persona amada por Dios. Deus não te trouxe à toa nesse culto. Dios no te ha traído en vano a este culto. Deus não te deu o talento que te deu à toa. Dios no te dio talento que te dio Ele, en vano. ele quer te usar como instrumento dele. Él te quiere utilizar como instrumento de Él. Você pode até não perceber isso, Tú puedes hasta no percibir eso. mas Deus está cuidando da tua vida Pero Dios está cuidando su vida. para que você entenda quem você é nele. Para que tú puedas comprender lo que eres en Él. Amém? Amém. Agora eu te pergunto, até hoje, Y ahora te pregunto, hasta hoy día, tudo que você plantou na tua vida até hoje, todo lo que sembraste en tu vida hasta hoy tem día, agradado mais a Deus ¿tiene agradado más a Dios ou a você e as pessoas? o a ti y las personas? Se hoje Si hoy, você chegasse ao fim da sua vida, si llegaste al fin de tu vida, Deus olharia para você e diria assim: Dios miraría para ti y te diría: servo bom e fiel, siervo bueno y fiel, que eu tenho prazer, que yo soy placeroso. entra aqui, Entra acá, entra comigo. entra conmigo. Eu tenho visto as suas Yo atitudes. tengo visto tus Eu tenho tido actitudes. prazer com você, Yo he através de tenido- você. Yo he tenido placer a través de ti. Ou ele vai dizer assim: afasta de mim. O Él te va a decir: Eu não te apártate de conheço. mí, yo no te conozco. E a Bíblia diz que muitas pessoas nessa hora Y la Biblia dice que muchas personas en este momento, vai dizer assim: mas eu fiz um monte de coisa no teu nome. pero yo he hecho muchas cosas en tu nombre. E Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: Y Jesús te va a decir así: mas eu não te conheço. pero yo no te conozco. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque não adianta você fazer coisas para Deus. Porque no sirve de nada hacer cosas para Dios. Ele não quer que você faça coisas para Ele. Él no quiere que tú hagas cosas para Ele quer que você seja a coisa dele. Él quiere que tú seas la cosa para Ele quer que você Él. seja a coisa mais preciosa Él dele. quiere que tú seas algo precioso para Él. Prazer dele. Placer de Él. Meu irmão, eu e você Yo y tú nascemos para dar prazer para Deus. hemos nacido para dar placer a Dios. E quando você começa a dar prazer para Deus através da sua vida, das atitudes diárias, Y tú cuando empiezas a dar placer a través de las actitudes diarias de tu vida, a Bíblia diz: agrada-te ao Senhor la Biblia dice: agrádate del e Ele Señor satisfará y Él o satisfará desejo do teu coração. el deseo de tu corazón. Mas tem um outro texto também. Pero hay un otro texto A también. Bíblia diz: La Biblia dice: nem olhos viram, ni ojos nem vieron, ouvidos ouviram, ni oídos nem oyeron, jamais penetrou no coração humano ni jamás penetró en el corazón o que humano Deus tem preparado lo que Dios tiene para preparado aqueles que o amam. para aquellos que aman. Não tem como comparar uma vida de um homem No tiene que comparar la vida de un que tem hombre dado prazer para Deus que tiene dado placer a Dios daqueles que dão prazer para sua de carne. aquellos que dan placer a su carne. Eu posso te dizer, Te puedo decir, a melhor coisa desse mundo la mejor cosa de este é mundo andar com Ele. es caminar con É Él. entender por quem é você. Es comprender quién eres tú. Mas a grande pergunta nessa tarde: La grande pregunta en esta tarde: quem você tem agradado? ¿a quién tú tienes agradado? Aquilo que você tem plantado hoje através das suas atitudes diárias Lo que tú tienes sembrado a través de tus actitudes diarias está atraindo a rejeição de Deus está atrayendo el rechazo de Dios ou o prazer de Deus? o el placer de Dios. Eu queria fazer uma oração por você. Yo quisiera hacer una oración por ti. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar tua cabeça só um minutinho. Yo te quiero invitar a cerrar tus ojos y bajar tu cabeza solo un momento. Talvez você entrou aqui nessa tarde Tal vez has entrado aquí en esta tarde dizendo assim: hablando así. eu sei Yo sé que eu não estou tão perto de Deus assim que no estoy tan cerca de Dios e que as así minhas atitudes y que las mis actitudes não têm agradado tanto Ele assim. no tiene agradado tanto así. Queridos, nós somos pecadores, Queridos, nosotros somos pecadores. mas a nossa busca pelo acerto Pero nuestra búsqueda por el acierto traz prazer para Deus. trae placer para O Dios. problema é que tem pessoas El problema es que hay personas que não querem nem buscar acertar. que no quieren ni buscar acertar. E nessa tarde, Y en esta tarde
tarde. Eu quero te dizer que sozinho você não vai Y conseguir. yo te quiero decir que solo no vas a lograr. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, Sin ayuda del Espíritu Santo, você não vai conseguir dar 1% de prazer a Deus. no vas a lograr dar 1% a Dios. Agora, você pode conseguir essa ajuda hoje, Ahora tú puedes conseguir esta ayuda hoy día, entregando o teu coração 100% para Ele. entregando tu corazón 100% a Él. Se nessa tarde Sin esta tarde, você quer começar a agradá-lo, si tú quieres empezar a agradarlo através de uma atitude, de uma vida 100% nas mãos dele. a través de una actitud, de una vida 100% a O Él, legal aqui el genial acá, é que Deus não muda tuas que Dios características. no cambia tus O que características, muda é o teu caráter. lo que cambia es tu E carácter. se nessa tarde Y si en esta você tarde entendeu essa mensagem, has entendido este mensaje, eu não vou pedir yo no voy a pedir para você ficar em pé. para pararte, Eu não vou te pedir yo no te voy a pedir para vir aqui na frente. para venir adelante. Eu não quero te constranger. No te quiero constrangir. Isso é algo entre você e Deus. Esto es algo entre tú y Dios. Mas se você quer nessa tarde Pero si tú quieres en esta tarde ter uma mudança na tua vida tener un cambio en tu vida e ter uma experiência que você nunca teve com y Ele, tener una experiencia que tú nunca has tenido con Él, você tem que entregar a tua vida nas mãos de tú Deus tienes que entregar tu vida en las manos de Dios através de Jesus Cristo. a través de Jesucristo. Meu irmão, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mi hermano, Jesucristo es el Hijo de E Dios. não tem como se acessar a Deus Y no tienes tú tener acceso a Dios se você não passar por Ele. si tú no pasas por Él. Se nessa tarde Sí, esta tarde. você está a fim de fazer isso, Si tú quieres hacer eso, de olhos fechados, de ojos eu cerrados, te convido a levantar tua mão direita comigo. yo te invito a levantar tu mano derecha conmigo. Se é o desejo do teu coração, Si es el deseo de tu corazón, entregar tua vida nas mãos dele, entregar tu vida en las manos de levanta Él. sua mão comigo. Levanta tu mano Nós vamos fazer conmigo. uma oração. Vamos a hacer una oración. Repete assim comigo. Repite así conmigo. Senhor Jesus, Señor Jesús, nessa tarde, en esta tarde, eu reconheço yo reconozco que tu és que tú eres o Filho do Deus vivo, el Hijo de Dios vivo, que nasceu, que nació, cresceu, creció, morreu murió e ressuscitou ao y terceiro resucitó dia. al tercer día. É para ti Es para ti que eu entrego a minha que yo vida. entrego mi vida. E eu te peço, Yo te pido, me ajuda me ayuda a te dar prazer, a te dar a te placer, agradar, a te agradar, me ensina. me enseña. Eu preciso da tua ajuda. Yo necesito tu ayuda. Eu não quero mais viver só para mim, Yo no quiero más vivir solamente mas eu para quero mí. viver para ti. Yo quiero vivir para Em ti. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Pai, essas vidas que estão orando, mesmo que não levantaram as mãos, mas que fizeram essa oração e hoje entregaram suas vidas a Ti, eu te peço, Espírito Santo, que eles recebam um toque sobrenatural do Senhor, porque Tu és o mesmo Deus que agiu no passado, que age agora, que vai agir no futuro, e eu te entrego essas vidas e te dou toda a liberdade para agir no nosso meio, em o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, queridos. Sean bienvenidos, queridos. Glória a Deus. Gloria a Dios. Você que levantou a mão pela primeira vez Tú que alzaste tu mano por primera vez e entregou a tua vida para Ele, y entregó tu vida a Él. eu costumo te dizer que as pessoas que você anda, Yo costumbro decir que las personas que tú caminas, elas têm o poder de te afastar de Deus ellas tienen el poder de te apartar de Dios ou de te aproximar de Deus. o de aproximarte de Dios. Depende das pessoas. Depende de las personas. Nós queremos ser aqueles Nosotros queremos ser aquellos que vão te aproximar de Deus. que te van a aproximar de Dios. Essa galera aqui, ó, Estos chicos acá, eles vão estar naquele quiosque chamado Boas-Vindas ellos estarán allá en aquella tienda llamado Bienvenidos para anotar teu nome, para tomar nota de tu nombre, seu telefone, Seu telefone, teu e-mail. tu e-mail. Nós queremos criar um vínculo de amizade. Nosotros queremos crear un vínculo de amistad. Então não vai embora sem fazer isso. Entonces no te vayas sin hacer eso. Amém?